Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord, blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify His name. Oh, magnify the name of the Lord. Magnify the name. Oh, magnify the name. Magnify the name of the Lord. Do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Will you believe Him? Amen. 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 He's the Father. Amen. He's the Son. Amen. He's the Holy Ghost. Amen. 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 Still a singing. Amen. 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 Do you love Him? Amen. Is He coming? Amen. Are you ready? Amen. 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 To be tonight, are you ready? Amen. In the morning, are you ready? Amen. Anytime, are you ready? Amen. 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 Still a singing. Amen. And a shouting. Amen. And a praying. Amen. 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 Come, Lord Jesus. Amen. Get your church ready. Amen. We're making ready. Amen. 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 Want to see my mother. Amen. Want to see my father. Amen. I want to see my Savior. Amen. 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 Oh, do you love Him? Amen. Will you serve Him? Amen. Do you love Him? Amen. 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 Bronze, julgamento divino. In Revelations, when they seen Jesus in Revelations 1, Em Apocalipse, quando viram Jesus em Apocalipse capítulo 1, His feet looked like brass, divine judgment. seus pés eram semelhantes ao bronze, julgamento divino. The serpent spake of divine judgment to appease God. A serpente falava do julgamento divino e para apaziguar Deus. His judgments are divine. Seus julgamentos são divinos. And then the pole represented the cross. E então a haste representava a cruz. And the serpent represented Jesus, the lovely Lord Jesus. E a serpente representava Jesus, o amável Senhor Jesus,
He came down and was made sin. Ele desceu e foi feito pecado. God Himself revealed Himself in a body made like unto sinful flesh to take away sickness and sin from the world. O próprio Deus se revelou num corpo, tornou-se como carne pecaminosa para tirar enfermidade e pecado do mundo. How beautiful. Que lindo! And there He made a way. Ali ele fez um caminho. Jesus said, as Moses lifted up the brass serpent in the wilderness, so must the Son of Man be lifted up. Jesus disse, como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Now what was the brass serpent lifted up for? Agora, por que a serpente de bronze foi levantada? For a compound reason. Por uma razão composta. They had sinned and were sick. Eles haviam pecado e estavam enfermos. Now, then Jesus was lifted up, wounded for our transgressions. Agora, então, Jesus foi levantado, ferido por nossas transgressões. With His stripes we are healed. Compound reason. Pelas suas pisaduras fomos sarados, razão composta. And it's still just as real tonight for Christ to heal the sick as it is to save the sinners. E ainda é tão real esta noite, Cristo curar os enfermos, como também salvar os pecadores. More of a miracle for Him to save a sinner. É mais milagre Ele salvar um pecador? He has to change his ways. Ele tem que mudar seus caminhos. And surely after He's already changed, He will know how to believe God for His healing. E certamente que depois dele já ter mudado, ele saberia como crer em Deus para a sua cura. See what I mean? Vem o que quero dizer? Another beautiful type. Quickly, I happened to think Outro lindo tipo, rapidamente aconteceu de eu lembrar. in the book of Ruth. No livro de Ruth. Many of you run over the top of that book. Muitos de vocês passam por cima desse livro. Not thinking what it is. Não pensam, sem pensar o que é. That's one of the most greatest stories in there of a type of Christ in all the Old Testament. Esta é uma das maiores histórias ali de um tipo de Cristo de todo o Antigo Testamento. In the first chapter of the book of Ruth, Naomi. No primeiro capítulo do livro de Ruth, Noemi, The word Naomi means pleasant. a palavra Noemi significa agradável. She, her husband, and her two sons left Palestine, type of the church. Ela, seu esposo e seus 2 filhos saíram da Palestina, tipo da igreja. And they left Palestine, went over in the land of Moab. E eles saíram da Palestina, foram para a terra de Moabe. And there they homesteaded out of the homeland. E ali eles se alojaram fora de sua terra natal. That's a symbol of backsliding, like Israel did. Isso é o símbolo de apostasia, como fez Israel. Any Jew that left Palestine was out of the will of the Lord. Qualquer judeu que saía da Palestina estava fora da vontade do Senhor. God gave Palestine to the Jews and said, remain there. Deus deu a Palestina para os judeus e disse, permaneçam aí. And Ruth went out, or not Ruth, but Naomi. E Ruth saiu, não Ruth, mas Noemi. And her two sons got married, E seus 2 filhos se casaram. and all the men died, her husband and the two sons. E todos os homens morreram, seu esposo e os 2 filhos. She started back to her home. Ela saiu a voltar para sua casa. Her daughter-in-laws went part of the way with her. Suas noras foram até parte do caminho com ela. One of them lifted up her eyes and looked back into her homeland. She went back. Uma delas levantou seus olhos e olhou para trás para sua terra natal. Ela voltou. But Ruth, the Moabite, she wouldn't go. Porém, Ruth, a moabita, ela não foi. She loved her mother-in-law. Ela amava sua sogra. She said, go back to your own people.
Ela disse: volte para seu próprio povo. I'm old, and if I'd had more children, Estou velha. E se eu tivesse mais filhos, ora? you know the laws that how it had to be in them days, you Bible scholars. Vocês conhecem as leis, como tinha que ser naqueles dias? Vocês estudiosos da Bíblia. Said if I would have a child, it would be Disse: se eu tivesse um filho, seria... you'd be too old for it when it growed up. Você estaria velha demais para ele quando crescesse. So go back and can remarry. Então volte, pode se casar novamente. Oh, I love this. Oh, gosto demais disto. Naomi now, the type of the Jewish church, Ruth, the type of the Gentile church. Noemi, agora o tipo da igreja judaica, Ruth, o tipo da igreja gentia. Notice, and now here she comes back. See, E agora eis que ela volta, veja. Ruth, being a Gentile, heathen worshiper, she looked back and she said, I'll go with you. Ruth, sendo gentia, adoradora pagã, ela olhou para trás e disse: irei contigo. Where you live, I'll live. Onde viveres, eu viverei. Where you die, I'll die. Onde morreres, eu morrerei. Where you're buried, I'll be buried. Onde fores sepultado, eu serei sepultada. Let your God be my God. Que seu Deus seja meu Deus. That's the Gentile church accepting salvation through Jesus Christ our Lord. Esta é a igreja gentia aceitando a salvação através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Notice what a beautiful picture. Observe que linda figura. And now, wish we had time. E agora eu queria que tivéssemos tempo. The second chapter in Ruth reveals her time to return. When she come back just in harvest time, barley season. No segundo capítulo, em Ruth, revela o seu tempo para retornar quando ela volta exatamente no tempo da colheita, na estação da cevada. And when she seen, looked over the homeland, she wept. E quando ela viu, olhou para a terra natal, ela chorou. I just longing to get into Palestine. Eu anseio chegar na Palestina. See, they was weeping as they seen the homeland. Veja, elas estavam chorando quando viram a terra natal. Those Jews by the thousands pouring into Palestine. Aqueles judeus aos milhares chegando na Palestina. That's the calendar of the day, brother. Este é o calendário do dia, irmão. I tell you, we're living at the end of the road. Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Boa noite com Jesus, irmãos. Deus nos dê um bom tempo nesta noite, louvor, adoração e meditação na palavra. Nós vamos iniciar cantando o hino de número 305, A Alma Abatida, número 305 do nosso hinário da harpa cristã, é o número 193 do nosso hinário, número 305, Alma Abatida. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma,
tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia, graças a Deus. O cantar da coragem. O cantar da coragem. Soldados, quando vão à guerra, eles cantam. Isto eles fazem para dar-lhes coragem para a batalha. E nós cantando também nos encoraja para essa batalha que temos todos os dias, né? Dá coragem para nós. Coragem. No número 372, nós vamos cantar a última hora. É a última hora. Se porventura alguém nos ouvir, por certo ouvirá, né? É a última hora. Número 372 do cantor cristão é o número 259. Estamos nos finais. No final de tudo. Estamos na última hora. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles já não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual mais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar.
ao morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada tua alma e não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os crentes com corações vivos poderão ter o gozo dos céus. Meu amigo, hoje é tua vez a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Aleluia, graças a Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós vamos, irmãos, orar nesse instante pelos nomes escritos no livro de oração. Se você não fez o seu pedido, deseja fazer conhecido a Deus, levantando uma de suas mãos, vamos unir nossas vozes, nossos corações nesta hora. Senhor Deus, há muitos necessitados, há muitos que precisam de Ti, Senhor, e nesse muitos estou eu incluído, ó Deus. Precisar da Tua graça, precisar da Tua misericórdia, cada um de nós, Senhor. Ó Senhor, o salmista disse que a razão de nós não sermos consumidos são as Tuas misericórdias, Senhor. Estende as Tuas mãos de misericórdia. Somos, o salmista gritou tantas vezes, chamando a si mesmo de verme. Oh Deus, e é isto que nós somos, pequeninos, Senhor, pequenos vermes, ó Deus, necessitados da Tua graça, Senhor. Não há nada em nós que possa causar orgulho, Senhor, causar jactância. Não há nada em nós que possa dar algum mérito, Senhor, para nós mesmos. Mas o mérito que temos é o sangue do Calvário, aquele dia do Calvário, aquela obra consumada em nosso favor, que nos concedeu perdão, nos concedeu cura, nos concedeu libertação, Senhor. E nós nos aproximamos, Senhor, nos apossamos dessas promessas nesta hora, pela fé genuína na Tua palavra, com as nossas mãos levantadas, pedindo que o Senhor cure, liberte, concede vida, graça abundante, saúde no corpo, na alma, no espírito, Senhor, para podermos, ó Deus, continuar Te louvando e Te adorando, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, aqueles que não puderam estar presentes no culto, alcance com as Tuas mãos divinas, Senhor, abençoando, confortando, consolando e dando segurança, ó Pai, acima de tudo, na palavra de Deus. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos e agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças.
Deus e Pai Celestial, nós nos inclinamos mais uma vez diante da Tua presença, Senhor, reconhecendo, Senhor, que não somos nada, reconhecendo que somos totalmente dependentes do Senhor. Nós nos alegramos ao estar aqui na Tua casa nesta noite. Sentimos, desde que chegamos, sentimos a Tua presença. Nós te louvamos mais uma vez. Já temos cantado alguns hinos, ó Deus, temos feito um esforço, Senhor, como seres mortais que somos. Nós não temos uma maneira boa, assim, como te adorar, Senhor. Mas aceita a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós te adoramos nesta noite, nesta reunião, onde nós podemos ainda nos reunir, Senhor. Nós podemos estar juntos para cantar estes hinos, para meditarmos na Tua palavra. Senhor, ajuda-nos nesta noite a ter nosso coração totalmente inclinado diante da Tua presença, Senhor. Ter nossa vida, Senhor, cada dia mais perto de Ti, Senhor. Sabemos que o Senhor se compadece de nós, Deus, todo instante, porque pecamos, todo instante, falhamos por palavras, por pensamentos, por atitudes. Senhor, com o perdão dos nossos pecados, nós pedimos a Tua presença, como já sentimos ela, mas nos ajude a decorrer deste culto ainda mais. A Tua voz ecoe nos nossos corações. Pedimos humildemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Graças a Deus nós estamos juntos mais uma vez. Tem faltado alguns irmãos, né? A irmã Ana Lúcia não veio, que nós estamos vendo de motorista particular, né? Estamos vendo de BlaBlaCar. É assim mesmo que fala, né, irmão? BlaBlaCar. 3 vezes. BlaBlaCar. E mas em breve ela deseja estar aqui, sempre ela não vai dar para mim hoje, ela fala. E o desejo dela é estar aqui, tá? Minha irmã Cida também desejou estar aqui. E isso que é importante, né? Isso que é importante. É um termômetro que nós temos, né? É um termômetro. Eu tenho que me policiar nesse sentido, né? Cada um de nós, né? Qualquer coisinha, às vezes, eu já fiz isso. Pequeno testemunho, me permita, quando eu vim para esta mensagem, eu tinha uns 6 meses na mensagem, e daí eu gostava muito de pescar e gosto até hoje, né? Aí eu cheguei para o irmão João Bosco lá de São José. Falei, irmão, vamos pescar amanhã, domingo? Aí ele disse assim, o irmão Brana não pescava no domingo, não, ia na igreja. Aí eu olhei assim para ele, na minha simplicidade, e disse, mas o irmão Brana era profeta, nós não somos profeta, irmão. O irmão Brana era profeta. Aí ele disse assim para mim, mas o irmão Brana ensina que o cristão verdadeiro, ele não faz nada no domingo, a não ser adorar a Deus. Ele dedica aquele dia, dentro dos seus limites, né? Dentro dos seus limites, é claro, ele dedica aquele dia totalmente ao Senhor Jesus. Eu fiquei olhando assim para ele e aprendi, graças a Deus, aprendi isso, né? E é bom, e é uma coisa que vai acontecendo
na nossa vida automaticamente, né? Nós não precisamos fazer força, logo vem a dinâmica mesmo, né? E a gente, se eu posso pôr gasolina no sábado, por que eu vou pôr no domingo, né? Não dá para pôr no sábado. Aí, algumas coisas a gente pode fazer para servir a Deus, né? Para dedicar, para, vamos dizer assim, algo tem que ser feito. E é bom fazer alguma coisa, desde que esteja no nosso coração, não uma coisa manufaturada, né? Mas se a gente não tem esse desejo, a gente pede, né? Senhor, ajuda-me a ser mais consagrado a Ti, né? E sempre assim, no início a gente arrumava serviço até no domingo, né? Procurava o serviço no domingo. Os irmãos que trabalham, o irmão Tito trabalha, a gente não é legalista, né? A gente sabe que tem que trabalhar, né? Mas quando o patrão falava, dá para fazer hora extra amanhã? Ele falou, não, amanhã não dá. E tinha época que não tinha jeito mesmo. Não, amanhã você vai ter que vir. Aquilo cortava o nosso coração. A gente desejava estar no culto, mas não podia estar, porque o trabalho não permitia. E Deus vê o nosso coração, vê o coração de cada um, né? Isso é muito importante. E quando eu estava trabalhando, dava a hora do culto, eu estava trabalhando, os irmãos estão reunidos lá agora. Os irmãos estão todos reunidos. E a gente lembra, assim, aquela memória tão boa que eu tinha, né, dos cânticos, da parte do cântico, da parte da pregação. Eles estão lá agora. Aquilo me ajudava. A gente sentia a presença de Deus lá no trabalho, né? Deus, Ele dá essas bênçãos a todos nós. E eu nunca me arrependo de ser assim, né? Eu sinto muita gratidão no coração por ter sido assim. E é a graça de Deus, tudo é a graça de Deus. Ele nos ajuda. Se Ele põe esse sentimento nos nossos corações, é mais maravilhoso do que ser uma coisa manufaturada, né? Eu vou fazer isso porque eu quero. Não, mas quando a gente tem aquele sentimento, né? A gente, cristão, carrega este sentimento. O irmão Brana diz na mensagem a respeito que eu temo a minha esposa, mas não é porque eu tenho medo dela, mas é um sentimento de temor, um sentimento de gratidão a Deus por ter ela como minha esposa, cada um dos irmãos, né? O irmão Brana disse, eu temo o meu irmão. Não é que eu tenho medo do meu irmão. Eu sei que ele não vai bater em mim, mas é um temor reverencial, né? Um sentimento de respeito um pelo outro. E isto é o Senhor Jesus que coloca nos nossos corações. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Mas o termômetro dos eleitos ainda é quente, né? O termômetro dos eleitos ainda tem fervor, tem respeito, tem amor pelo Evangelho, tem amor pela Palavra de Deus. Acredita que ainda tem uma religião verdadeira, crê que tem crentes genuínos ainda, como a mulher do presunto com ovos, né? Estavam ali naquele bar discutindo, conversando entre eles, né? E um disse assim, se eu não me engano, eram 2 mais o esposo, né? Não tem essa coisa mais de cristão na terra, você já acabou, não tem mais não. Mas aí o marido se posicionou e disse, tem cristão sim, tem, eu conheço uma que é cristã ainda.
Aí deram risada e brincaram. E vamos lá em casa então. Aí fingiram que estavam bêbados, eles estavam melhores, né, vamos dizer assim. Nós vamos fingir, nós vamos chegar bêbados lá e vamos fazer uma encenação lá. Deixa comigo, eu faço a encenação. Vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês que ela é uma cristã. E chegando lá, de madrugada, imagina só, né? Pensa. Tira a esposa da cama e faça um presunto com ovos para nós, né? Presunto com ovos. E ela atendeu eles bem, educadamente, não reclamou, atendeu bem, bêbados. E ela veio com aquele prato de presunto com ovos, feito no capricho, né, vamos dizer assim, né? Bem feitinho mesmo. Aí, do jeito que já chegou, ele já pegou, já virou no chão, já falou: você sabe que eu não gosto de presunto com ovos desse jeito? Oh, querido, desculpa, disse ela. Cristã, tem cristão ainda? Ah, não existe mais não. Existe sim, tem sim. Se tem um dólar falso, é porque tem um verdadeiro, foi copiado do verdadeiro. Se tem esses escândalos todos por aí, não quer dizer que não tem um crente verdadeiro. Tem sim, tem um cristão verdadeiro, tem uma religião verdadeira, que serve a Cristo realmente mesmo. Tem sim. E ela foi lá preparar outro prato de presunto com ovos, cantando um corinho e preparando outro prato de presunto com ovos. E o corinho dizia assim: levará Jesus a sua cruz sozinho? Cantando aqui, cantarolando, né? Cantarolando, falando aquele corinho. E eles observaram ela cantar. Levará Jesus a sua cruz sozinho? A minha consagrada cruz carregarei também, até a morte me libertar. E eles aceitaram a Cristo como Salvador através do testemunho dela. O marido aceitou a Cristo, aquele foi o toque. Nós dizemos assim que foi o dia que o Espírito Santo marcou para que aquele marido tivesse aquela oportunidade de se converter dos maus caminhos através do testemunho de sua esposa. E isso foi realmente maravilhoso. Então, tudo que é bom, o apóstolo Paulo diz, amados irmãos, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, nisto pensai. Nisto pensai. Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, não de má fama, de boa fama. Se há algum louvor, vai ajudar alguém? Vai ajudar a mim que você vai contar? Pergunta das três primeiras, né? Se há algum louvor, se Deus está nisto, se é puro, se é honesto, o apóstolo Paulo estava dizendo, nisto pensai, nisto meditai, nisto conversai sobre estas coisas boas, coisas que edificam. E isto nos encoraja para caminhar nossa jornada. E o cristão, ele tem esse senso, né? O profeta nos ensina que o cristão, ele tem a natureza de uma pomba. Ele não consegue digerir coisas ruins, coisas putrefadas, coisas podres. Ele não consegue digerir. O profeta diz: se a pomba comer alguma coisa podre, aquilo mata ela, porque ela não tem fel.
para digerir aquilo. E o cristão também é assim, ele tem um alarme dentro dele, um alarme. Quando começa a se levantar alguma coisa, aquilo já vem, já dispara dentro dele, ele sai, ele vai para outro lugar, se ele não conseguir parar aquela conversa, ele despede da pessoa que está falando e vai embora e larga falando sozinho. Pastor Agil pregando, ele disse: quem controla uma conversa não é quem fala, é quem escuta. Quem escuta é que controla. E é o que nós pedimos a Deus, amém? Cada um de nós. Nos ajuda, Senhor. Vamos levantar nossas mãos. Nos ajuda, Senhor, a ser assim, em pensar em tudo que é bom, em pensar em tudo que é honesto, em pensar em tudo que é puro. Isto nos anima tanto, nos encoraja tanto e traz a Tua presença até nós. Nós ficamos tão valentes quando isso acontece. Muito obrigado pela Tua presença, Senhor. Nós agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos ler essas Bíblias, irmãos. São duas escrituras, mas eu gostaria de ler a segunda sentados mesmo. Nós vamos ler a primeira em pé, Isaías 42, e vamos meditar na palavra de Deus nesta noite, sobre a mensagem: há um homem aqui que pode acender a luz. Isaías capítulo 42, do versículo 1 ao 7. Livro do profeta Isaías, capítulo 42, do 1 ao 7, onde está escrito assim: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo, e as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o Espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Podeis vos assentar. Que Deus unja esta palavra nos nossos corações. Ela já é ungida, mas que Ele vivifique ela nos nossos corações. E o profeta lê depois São Mateus, se os irmãos desejarem ler assentados, São Mateus capítulo 12, São Mateus capítulo 12, alguns versículos deste capítulo 12 de São Mateus. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui a terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia da nação. O povo estava sentado em trevas, viu uma grande luz,
e aos que estavam assentados nas regiões das sombras da morte, a luz raiou. E desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós vamos meditar nesta mensagem. Nós verificamos, diz o profeta, começando a partir do parágrafo 39. Nós verificamos então que nesta grande luta, estes homens valentes, falando sobre os homens valentes de Davi, eu vou voltar aqui um pouco para nós entendermos. Então, aí é um tipo de Davi, que era um fugitivo no tempo de sua excomunhão do seu povo. Ele foi expulso, foi tirado do trono, e Belém foi sitiada, e os filisteus guarneceram-se, cercaram Belém, e Davi, um fugitivo, um tipo da igreja hoje, da igreja de Cristo. Veja, Cristo é um fugitivo de sua própria igreja hoje. Ele tem, um fugitivo é algo que é recusado, e Davi fora recusado. Contudo, ele fosse ungido para ser rei, mas o profeta o havia ungido, mas ele foi tirado do seu trono. E durante esse tempo, sendo um fugitivo do seu povo, ele pegara muitos gentios valentes. Um deles matou 800 homens num dia com uma lança e uma espada. E um outro pulou dentro de uma cova e matou um leão num dia nevoso. E eles estavam ajuntando lentilha, que são feijões ou ervilhas ou algo assim, e todos eles fugiram. Mas ele não fugiu, esse valente. Ele ficou e matou homens até que o seu braço se cansou. Eles também mataram aqueles irmãos gigantes de Golias. Homens valentes, mantendo-se fiéis a Davi, porque eles sabiam que ele estava vindo ao poder. Eles sabiam que ele seria rei novamente. Eles sabiam, não importava o que alguém dissesse, eles tinham confiança em Davi. Deus tinha unção sobre Davi. Eles sabiam disso. Eles eram gentios. Não importava o quanto o povo de Davi o expulsassem. Eles que eram um povo estranho, não era da linhagem de Davi, eles nem ligavam para isso, mas eles sabiam que ele estava chegando ao poder novamente, e um dia ele seria rei de novo. Que tipo que é hoje? O tipo de Cristo, um fugitivo. Você diz, Cristo é um fugitivo? De acordo com a Bíblia que Deus tem valorosamente nos levado por através desses 7 anos da igreja. Esta igreja de Laodiceia, Cristo era um fugitivo, do lado de fora de sua igreja, rejeitado, batendo na porta, tentando voltar para dentro de novo, está vendo? Ele é um fugitivo da sua própria igreja. E a razão por que ele é um fugitivo é porque ele é a palavra. Ele é a palavra. E eles não deixam a palavra entrar. Eles têm aceitado credos em lugar da palavra. E nós verificamos então que nesta grande luta desses homens valentes de Davi, em volta ali de Davi, aqueles gentios, se você notar como Belém foi formada, eu não quero chegar nesse tema, porém como que Belém, na verdade, Raabe, a meretriz, o filho dela foi quem fundou Belém, era um centro de trigo, e de muita água boa ali, e ele fundou a pequena cidade, Belém. E era a menor de todas as cidades, porque o profeta disse, de Belém de Judeia, de modo nenhum és a menor entre todas as capitais da cidade de Jerusalém, ou Judeia, mas de ti sairá o guia que há de apacentar meu povo. Da pequena Belém. Davi, quando ele foi escolhido ali em cima, os grandes e finos irmãos, quando o profeta Samuel subiu para ungir, todos eles se achavam ali. Grandes homens valentes. Pareciam que eles eram.
Pareciam reis de aparência fina, porém justamente o rejeitado era o que tinha a unção para ser rei. Davi, o azeite foi derramado sobre ele. A cidade rejeitada, que Cristo é o rejeitado, e ele pega os que são rejeitados também. Então nós encontramos, depois dele veio Obed, e depois dele veio Boaz, e ali entrou um outro gentio, aquele que entrou por meio de Ruth, e dali saiu Jessé, e de Jessé saiu Davi, e um pequeno estábulo da encosta ali fora gerou o Rei dos Reis, Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho espiritual dele. O profeta aqui está mostrando como que Deus trabalha, né? A maneira de Deus trabalhar é uma maneira diferente da maneira eclesiástica, uma maneira diferente. Ora, o próprio Davi, tendo nascido nesta cidade, teve de vir a este pequeno lugar, e ela foi chamada Belém, o que significa Belém, a casa do pão de Deus. E ele, Jesus, é a casa do pão de Deus. Davi, prostrado ali no monte naquele dia, e ele olhou para baixo e viu os filisteus todos guarnecidos, todos protegidos, juntos ali com seus soldados assim em volta. Ele deve ter ficado com calor e com sede. Ele disse: oh, se eu tão somente pudesse ter um gole daquele poço uma vez mais. Ora, o menor de seus pensamentos era um mandamento para os seus. Aqueles que o amavam, o desejo de Davi era um mandamento para eles. Assim é hoje, não é? Diz o profeta. O menor dos pensamentos de Jesus, ou o quanto a sua palavra deveria ser um mandamento para nós, gentios que o amamos. O menor dos mandamentos. Pois nós sabemos que Ele está chegando no poder. Jesus está voltando no poder. Não importa quanto ele seja rejeitado pelo mundo e pelas religiões. Os céus e a terra passarão, mas isto ainda reinará, mesmo assim, quando todos os céus e a terra se forem. E nós sabemos que Ele está chegando no poder. Porque nada impedirá que isto aconteça. Nada vai impedir o poderoso conquistador voltar novamente. Nada vai impedir. Como nós dissemos no culto anterior, as pessoas viram as costas para a mensagem da hora e dizem: eu não creio nisto, mas nada vai impedir a vontade perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo. Nada. E a vontade perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo está na sua palavra. A vontade perfeita dele está escrita aqui em sua palavra. A vontade perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo é Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Essa é a vontade perfeita dele. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esta é a vontade perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não creio nisso, não importa quantas religiões não creem, não importa se o mundo inteiro não crê, mas essa é a vontade perfeita dele, e ela vai se cumprir, porque é a vontade perfeita e é a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Seu desejo será cumprido. Vontade perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo é Apocalipse capítulo 10, versículo 7. É vontade perfeita dele
Apocalipse, capítulo 10, verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus, como ele anunciou aos profetas, seus servos. Esta é a vontade perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não creio nisto. Não tem problema, você pode não crer nisto. Você tem o direito de não crer nisto. Mas isto vai acontecer, porque é a vontade perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto está acontecendo agora, exatamente agora, quando nós estamos pronunciando estas Escrituras. Jesus foi na sinagoga uma certa vez. Ele era humilde. Ele esperou ser chamado para ler o livro. E o escriba o chamou. Sobe e lê o livro. Jesus, nosso amado Salvador, que morreu na cruz do Calvário por nós, o Deus Todo-Poderoso, que ressuscitou ao terceiro dia, em humildade ali no templo, chamado para ler o livro do profeta Isaías. E ele leu: eis que o Espírito do Senhor me ungiu. O Espírito do Senhor me ungiu para pregar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos. E fui lendo aquela escritura tão tremenda que o profeta Isaías pronunciou mais de 500 anos antes dele vir. E ele terminou de ler aquela escritura e disse assim: hoje tem se cumprido esta escritura. Ele estava dizendo: esse de que o profeta Isaías falou está aqui, sou eu. Eu não creio. Não tem problema se você não crê, mas a escritura se cumpriu. Ele estava ali. Ele falou na boca do profeta Isaías, Jeová falou na boca do profeta Isaías 500 anos, mais de 500 anos antes dele vir. E ele veio, e aquilo se cumpriu. E as religiões do dia disseram: nós não cremos nisto. Mas o fato de elas não crerem nisto não anulou a palavra de Deus. Ela estava ali cumprida com evidências. E Pedro pôde crer naquilo, né? Pedro era um predestinado para crer naquilo, né? Para onde iremos nós, Senhor? Somente de Ti provém palavras de vida eterna. É tão maravilhoso reconhecer Cristo no seu dia, reconhecer a unção no seu dia. E assim é hoje também. O menor dos pensamentos de Jesus. As pessoas dizem: mas batismo não tem problema, batismo é rudimento. Mas está a profeta de Deus nos ensina o menor dos pensamentos dele. O menor dos pensamentos dele. Jesus pensou, Pedro falou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa é a vontade perfeita de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim é hoje o menor dos pensamentos de Jesus, o quanto a sua palavra deveria ser um mandamento para nós, gentios, que o amamos, pois nós sabemos que Ele está chegando no poder novamente. Não importa o quanto Ele seja rejeitado pelo mundo, pelas religiões do dia, os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. Ele está chegando no poder, porque nada impedirá que isto aconteça. Nada. O fato de não se crer não vai impedir que isto aconteça. Ele está chegando no poder. Isto é Cristo, a revelação dele. E isto vai acontecer exatamente da maneira que a palavra diz que vai acontecer. Porque Ele, Jesus, é a palavra.
e o menor de seus pensamentos. Ali, não importa quão pequeno seja, se é para ser batizado novamente em nome de Jesus Cristo, ou o que quer que seja, nós faremos isso, porque a palavra manda fazer isso. E nós somos obedientes à palavra, e o menor dos pensamentos de Jesus Cristo para nós é uma ordem. É o desejo, o menor desejo de Jesus Cristo para nós é uma ordem. E nós não fazemos isso com peso nos nossos corações, não. Nós fazemos isso, nós servimos a Ele com prazer. Ele disse em sua palavra: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Nós faremos de qualquer maneira. É o seu mandamento. E o menor dos pensamentos de Davi era um mandamento. Davi era o tipo de Cristo. Para aqueles gentios, o menor pensamento de Davi era um mandamento, pois eles eram um tipo da igreja gentia de hoje, homens valentes. Veja, aqueles homens que permaneciam ao lado de Davi, eles eram gentios, porém eles eram homens valentes, eles eram destemidos, eles nem mesmo sabiam o que era medo. Um homem tomou uma espada e matou 800 homens, e todos eles em volta dele mortos assim. Que homem era esse? Um outro homem, havia um outro guerreiro egípcio que correra para cima com uma lança comprida. Ele tinha apenas um pedaço de pau em sua mão. Ele tomou aquele pedaço de pau e arrancou com um golpe a lança daquele homem, grande guerreiro. Tirou da mão dele, tomou a lança e o matou com sua própria lança. Está vendo? Está vendo? Um desses gigantes tinha dedos de 14 polegadas, 35 centímetros e meio. Assim, agora, 35 centímetros e meio, seu dedo é simplesmente tão longo quanto a sua mão fechada. Abra assim sua mão, abra. O dedo do tamanho de uma mão. Isto seria uma mão de 28 polegadas, 7 centímetros, 71 centímetros, uma mão de 71 centímetros, pense nisso, e com uma lança, e puxou bem ali dentro e o matou. Está vendo? Por quê? Ele era um homem valente, um gentio, olhando para um ungido, o qual ele sabia que estava chegando ao poder. Você notou deles serem tão valentes para Davi? Quando Davi finalmente chegou no poder, ele os fez governantes sobre as cidades. Não prometeu Jesus a mesma coisa? Não prometeu Jesus a mesma coisa? Oh, aleluia! Davi, o tipo de Cristo. Então, ali dentro, quando o desejo de Davi era de ter um gole de água fresca, Davi desejou tomar um gole de água fresca. Ele provavelmente tinha um pouco de água morna, velha e estagnada ali em cima, que ele estava bebendo. Porém, aconteceu dele pensar daquela água fresca ali embaixo, em Belém, na casa do pão de Deus. Ele disse: se eu tão somente pudesse obter um gole daquele poço cristalino, lamentando ali, encurralado pelos seus inimigos. Ah, se eu pudesse beber um pouco de água, bebendo aquela água estagnada. Ah, se eu pudesse, cercado ali pelos seus inimigos, não podia passar, não tinha como passar. E aqueles homens ouviram aquilo e sacaram de suas espadas e lutaram lutaram por 24 quilômetros de filisteu, não porque ele lhes pedira, não, mas porque eles sabiam que ele desejava, e eles abateram aqueles filisteus, 24 quilômetros, furaram um buraco na fileira dos filisteus, ali lutando os dois, a caminho daquele poço, enquanto dois deles lutavam, o outro pegava um balde de água, e lutaram no caminho de volta novamente, todo o caminho de volta,
e o entregaram aquela água a Davi. Fala de coragem. Isto fala de coragem. Davi, aquele homem pio, disse: Deus me livre que eu beba destes amigos que colocaram a sua vida em risco por mim. E ele fez uma oferta da água a Deus e a derramou no chão para o Senhor. Não sou digno de beber esta água. Dou ela ao Senhor como oferta. Ele é aquele que é digno disto, não eu. Eles colocaram o tipo exato do próprio Cristo, tipo de Cristo, com sua própria vida eterna dentro dele. A rocha ferida derramou a sua vida sobre a terra como uma oferta pelo pecado por nós, para que esta palavra pudesse viver dentro de nós. Ó gentios, como eu tenho dito, quem sacará desta espada comigo, diz o profeta. Ele deseja um gole fresco esta manhã, não estes velhos credos de igrejas estagnadas e coisas assim, com as quais nós estamos perdendo nosso tempo. Ele deseja fé genuína em sua palavra. Quem crê em cada palavra dela, vamos ao poço e pegamos um bom gole de água fresca, um refrigério, uma adoração que é edificada não sobre credos de denominações, mas uma genuína adoração do Espírito, com Cristo entre nós, vivendo a sua vida de maneira que Ele deseja entre nós, que não é com credos, não é com coisas diferentes. Vamos simplesmente tê-lo desta forma. Aleluia. Graças a Deus por este verdadeiro Evangelho. Graças a Deus. Ele é a nossa ajuda, Ele é a nossa força. Aleluia. Eu queria entrar um pouquinho aqui também, saltar um pouco sobre a semente. Outro dia, vou saltar um pouquinho aqui sobre esta luz agora. Agora o que? Deus separa as trevas da luz. Ou Deus separa a luz das trevas. E Ele separa a morte da vida. E Ele faz isto por sua palavra. A sua palavra sempre produz isto, uma separação entre as trevas e a luz. A palavra de Deus, ela faz com que isto aconteça. Faz separação entre as trevas e a luz. Às vezes nós temos incompatibilidade com uma pessoa, né? E o cristão sofre com isso. Ele diz: eu trato bem aquela pessoa e ela não gosta de mim. Um é trevas e o outro é luz. Nós devemos ficar em paz, né? Ficar em paz com isso e orar por aquela pessoa. Agora, luz. A sua palavra, o que sempre produz isso, a palavra de Deus, automaticamente, ela produz separação entre trevas e a luz. Dias para produzir estas coisas, porque a semente já estava na terra. Tudo o que necessitava era de luz. E é assim mesmo que Deus tem hoje. Sua semente já está aqui, a sua palavra. A única coisa que ela necessita é de luz sobre si. E é Ele essa luz. Deus é esta luz. Pois Ele é a palavra. A palavra e luz são a mesma coisa. A vida ali dentro é a luz da palavra. Veja, a vida, o germe da vida, ele está dentro do trigo. E o grão, a vida é que brota e gera a vida de dentro do grão. É assim mesmo que Cristo, na palavra, faz que a palavra faça o que ela deve fazer. Exatamente como a vida no grão de trigo, ou o que quer que seja. Ela faz que o trigo faça
o que ele deve fazer. Porque ela é a vida que está dentro dele, toda a vida. Então, a vida existe somente pela palavra de Deus manifestada. A vida vem somente pela palavra de Deus manifestada. Enquanto estiver só no livro, assim, na Bíblia, né? Assim ainda pode ser questionada. Mas quando ela for manifestada, então você vê o produto do que ele falou sendo manifestado. Então isto é luz. A palavra assim disse. Então quando acontece isto, é vida em luz. Luz trazendo vida. A luz traz vida. Plante o trigo aqui fora. E ele irá, e coloque-o no porão, cubra-o completamente, não deixe que o sol bata nele. E ele nunca vai produzir nada. Nada. Porque ele não pode, não há luz ali. Não tem a luz do sol para faça com que ele nasça. Mas assim que a luz atingir aquela semente, então ele produzirá vida, se for uma semente que tenha um germe de vida. Essa é a mesma coisa que a palavra. Veja, a palavra é Deus. E quando a vida atinge atrás, a luz atinge aquela semente, traz a palavra a vida novamente. Cada era sempre tem sido assim. Como nós apreciamos estas coisas. A maneira que a palavra, sendo vindicada, ela é a luz da palavra falada. Disse Deus, haja luz. Agora, e se ele simplesmente dissesse e nenhuma luz viesse? Então nós não sabemos se é verdade ou não. Nós não saberíamos se ele está certo ou não. Nós não saberíamos se ele é Deus ou não. Porque ele simplesmente disse haja e não houve, né? Como então, quando Deus fala e nós vemos que existe, então essa é a luz que resplandece. A verdade da palavra, está vendo? A luz é vida, haja luz, e nós temos o sol hoje, então Deus é verdadeiro. Toda vida natural vem por sua palavra falada, e o sol é a palavra falada de Deus. Deus falou, haja luz, e o sol veio à existência. Ele disse que ele criou uma grande luz nos céus para o dia, e uma luz menor para a noite, está vendo? E toda a vida natural tem de vir pela palavra falada de Deus. Uma flor não pode crescer sem que a luz da palavra falada de Deus brilhe sobre ela, pois o sol, a palavra falada de Deus. Quando ele disse, haja luz, aquilo veio à vida, está vendo? É a vida falada de Deus. E não importa o quanto as pessoas tratem de dizer isto ou aquilo, colocar dúvidas e sombras, ainda permanece a mesma, a palavra de Deus. Você tem de ter esse sol. Assim a vida natural pode somente vir pela palavra de Deus. E a vida espiritual, vida eterna, somente pode vir pela palavra de vida falada de Deus. A vida era o Filho. Desta vez, nele está a luz, e nele não há trevas. E ele é a luz falada de Deus, está correto? A congregação diz amém. A palavra falada de Deus, pois no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ela é para sempre Deus. Está vendo? E se necessita de luz de Deus para atingir a palavra, para fazê-la viver. Aqui está o que ele falou. Note agora. Nada natural. Note agora. A palavra feito carne. Quando a palavra vem a ser carne, ela vem a ser manifesta. Como? Tome a palavra e coloque-a na posição correta e no tipo correto de terra. Ela produzirá. Ela produzirá. A semente produzirá a sua espécie. E a palavra, trazida para dentro de um tipo correto de coração, ela vai se manifestar. Ela produzirá luz, ela irromperá sobre ela, certo? Nada natural.
Nada natural nem espiritual pode vir sem a luz de Deus. A vida pode somente vir, então, pela luz. Nada natural, nem nada espiritual pode vir à vida sem a luz de Deus. Pense nisto. Porém, quando Ele nos envia a luz, veja, Ele nos envia a luz e faz todas estas coisas. Ele nos envia a luz espiritual. A mensagem é a luz espiritual. A mensagem é que ilumina o nosso caminho para podermos andar. E quando Ele envia esta luz, veja, e faz todas estas coisas, e nós o rejeitamos, agora esta parte lamentável, é a parte lamentável, é quando a luz é rejeitada, quando ela é enviada a nós. Agora, poderia você imaginar algum homem hoje dizendo: eu simplesmente me recuso a dizer que haja tal coisa como sol. Não tem sol. Eu não creio que haja um sol. E ele descesse correndo para dentro de um porão e fechasse todas as portas e sentasse na escuridão e dissesse: não há tal coisa como sol, não há tal coisa como luz. Você saberia imediatamente que há alguma coisa mentalmente errada com aquele homem. Vê? Há algo errado. Há algo mentalmente errado com esta pessoa, vê? Há algo errado. Quando ele volta correndo para dentro de um porão escuro e se recusa a aceitar o benefício da luz do sol dada por Deus. Há algo errado com ele. Ele não deseja os seus raios quentes. Ele não deseja a substância do sol, vitamina D, que dá saúde. Ele não deseja a sua luz para caminhar nela, não andar batendo, né? A luz iluminando, para não bater a cabeça na parede, andar no escuro. Ele prefere sentar-se na escuridão. Mostra mentalmente algo errado. Falando naturalmente, ele está errado. E eu digo isto com todo amor e respeito também. Há algo espiritualmente errado com um homem que volta correndo para as denominações de credos e dogmas e se recusa a ver a luz da Bíblia brilhando nesta era que estamos vivendo. Quando ela está brilhando bem diante dele, há algo errado com aquela pessoa. Veja, volta para os seus credos, as aparências, e fecha a porta e diz: não há tal coisa como luz espiritual. Os dias dos milagres já passaram. Não há tal coisa como cura divina. Não há nenhuma dessas outras coisas. Isto foi para os dias dos apóstolos. O homem está espiritualmente louco. Está vendo? Há algo errado com ele. Ele tem puxado as cortinas e rejeitado o Espírito Santo que pode vir sobre ele. O Espírito Santo foi dado para ele também. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. É para todos. O apóstolo Pedro disse, Atos 2,38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque esta promessa é para vós aqui, é para os vossos filhos, é para todos aqueles que estão longe, nós aqui agora, e para todos quantos nosso Senhor chamar. Esta promessa, essa é a luz do sol, é a luz espiritual, o sol da justiça brilhando, Jesus Cristo. E por quê? E porque você recusa isso e entra num porão escuro e fala, não há tal coisa como isto. Jesus Cristo disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então a luz brilhando sobre a sua palavra, pedi tudo o que quiseres, e isto vos será dado. Está vendo? Está vendo? Há algo errado, de modo que ele rejeitasse as fontes todas dadas por Deus, que Deus nos tem dado, para que delas nós vivêssemos.
e desfrutássemos das promessas e das bênçãos de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, não de parte da palavra, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando um homem simplesmente recusa isto, há algo errado com esta pessoa, há algo errado com a sua experiência. Se ele afirma amar a Deus e então recusa a Deus, como pode? Há algo que saiu errado com a pessoa, nós sabemos disso, sem sombra de dúvida. Ele a rejeita, corre para o lugar dele e diz: agora eu simplesmente não creio nisto, eu não quero saber nada sobre isto. Não me diga nada sobre estas coisas, eu não creio que nada sobre ela. Vocês, não importa o que vocês digam, isto não anula a palavra de Deus. Jesus Cristo continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não anula o fato de não crer. Nunca foi anulada. Fariseus, saduceus, grandes sacerdotes jogaram sombra sobre aquela semente, Jesus Cristo, mas ela brotou, e brotou com muita força. O sol da justiça não impediu o que os fariseus, saduceus, herodianos, sacerdotes do dia fizeram para abafar aquela voz. Não adiantou nada, o ministério de Jesus Cristo se cumpriu da mesma forma, do jeito que ele queria, porque nada pega Deus de surpresa. Ele é onisciente, onipresente, e o que teve que ser cumprido, se cumpriu. E nesta era que nós estamos vivendo, crendo nesta mensagem poderosa que Deus nos enviou, que Deus revelou ela ao profeta, 7º anjo de Apocalipse 10:7, nós somos como o pequeno Davi diante de todas as religiões. Eu não creio nisto, eu não creio nisto, mas não importa, nós cremos, nós temos aceitado, nós temos desfrutado das bênçãos de Deus, nós temos tido uma experiência real com Ele em nossos corações, e nós somos esses valentes do Senhor Jesus Cristo nesta era tão escuro que nós estamos vivendo. Pela graça de Deus, nós queremos prosseguir. Senhor, dá-nos força para prosseguir. Nos ajuda, Senhor, a ser melhores cristãos, a sermos verdadeiros valentes do Senhor aqui nesta terra. Ó Pai, ajuda-nos a sermos esses valentes. Ó Pai, não temos mérito algum, mas nós reclamamos somente os méritos do Calvário. É o Senhor Jesus, tudo é o Calvário. A Tua graça, é a Tua misericórdia que nos mantém de pé, Senhor. Nos ajude a nos manter humildes na Tua presença, crendo e confiando nesta palavra, e lançarmos mãos dessas promessas e alcançar todas elas, porque o Senhor prometeu, e o Senhor é verdadeiro, e o Senhor as cumpre. Damos-te graça, pedindo perdão pelos nossos pecados, e, ó Deus, a vivificação da palavra nos nossos corações. No nome precioso do Senhor Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Deus. Abençoe todos os irmãos. Amanhã tem culto de manhã em São José. Onde Dirce vai? É impossível para sair daqui, né? Não dá, né? Isso sempre pela internet. Aham. Todo domingo. Quem sabe um dia dá certo nós fazer uma caravana para nós irmos, né? Todos daqui de Taubaté. Seria bom, não seria, irmã Leonildo? A irmã almoçar com nós lá, a irmã almoçar. Apesar que não está tendo almoço agora, né? Mas em breve, se Deus quiser, vai ter. Se Deus quiser, né? E a gente acaba esquecendo da pandemia, né? Mas tudo que tem um começo vai ter um fim. Tudo que tem um começo vai ter um fim. Se tem somente alegria, se somente estamos felizes, é bom ver os irmãos felizes, né? Bastante felicidade, vai ter um fim também. Bastante alegria, vai ter um fim também. Bastante tristeza, vai ter um fim também. Tudo terá um fim. Mas a verdadeira alegria
é o Senhor Jesus Cristo, reinando, tomando conta desta terra novamente e a purificando para nós estarmos junto com Ele eternamente. Deus abençoe todos.